colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, agora do segundo ano, e a gente vai falar sobre o processo de colonização aqui da Amazônia. Eu sou a professora Isabel Saraiva, professora de História aqui do Centro de Mídias, e espero que a gente possa construir juntos um momento de aprendizagem bastante proveitoso. Vamos lá então dar uma olhadinha no que a gente vai estudar nesse momento de aula? Então a gente vai ver aí a disputa entre colonos leigos e o clero na Amazônia e os tratados de limites entre Portugal e Espanha na Amazônia. Vamos lá então descobrir como se desenrolou tudo isso? Então a gente vai ver aí que, lembrando lá dos primeiros tratados que foram feitos entre Portugal e Espanha na época dos grandes descobrimentos, a época das grandes navegações, em que Espanha e Portugal se lançaram primeiro nessa aventura. Eles vão lá e dividem o mundo ao meio, muito gatinhos eles, né? E nessa divisão a gente tem aí o famoso Tratado de Tordesilhas. Se o Tratado de Tordesilhas, que daqui a pouco eu vou trazer uma imagem para vocês, tivesse sido levado à risca, o Brasil não tinha nem um terço do tamanho que ele tem hoje. Como foi que o Brasil ficou gigante? A gente é o quinto maior país do mundo, o maior país da América Latina, a gente é gigantesco, continental. Como foi que a gente ganhou esse tamanho? Como foi que a Amazônia, que a princípio pertencia única e exclusivamente aos espanhóis, passou ao domínio português? Lembrando que eu estou falando da Amazônia brasileira, né? Porque a Amazônia engloba aí outros países aqui da América do Sul. Como foi que isso aconteceu? A gente vai descobrir agora na nossa aula, então acompanha aí. Bem, para desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro aqui entender que durante um tempo, especificamente de 1580 a 1640, Portugal e Espanha estiveram sob o comando de um mesmo rei. A gente vai ter uma série de acontecimentos que deixaram a coroa portuguesa lá vazia, né, sem herdeiros. E aí o rei da Espanha foi lá e disse, não, isso aqui me pertence, eu vou unir aqui os dois territórios. E nessa união, que a gente chama de União Ibérica, a gente vai ver que se tudo pertencia ali ao mesmo rei, vai ficar mais fácil você, né, que antes tinha que ficar dentro dos limites portugueses, avançar ali para a região que era da Espanha. A gente é tudo um território só agora, beleza, né? Então, durante esse período, a gente vai ver que se definem duas colônias portuguesas na América, né? O Brasil, ele vai romper aí as linhas do Tratado de Tordesilhas e vai conseguir a parte da Amazônia brasileira, né? Devido a quê? Devido à entrada dos portugueses em territórios a oeste da linha de Tordesilhas. Traduzindo aqui para um bom português, sabe a linha de divisão que eles deveriam ficar até ali? Olhem aqui para mim. Existia uma linha, né? E os portugueses tinham que ficar até aqui. Não podiam avançar para a Amazônia porque não eram deles. Só que com a União Ibérica eles vão e ultrapassam essa linha e vêm dar uma espiadinha aqui nesse território. Atrás de quê, meus queridos? De riquezas. A intenção dos europeus era explorar ao máximo o nosso território. Prosseguindo, então a gente vai ver aí, né? Esse Tratado de Tordesilhas, atentem bem e lembre-se do que eu acabei de comentar. A gente não teria nenhum terço do tamanho do nosso território se esse tratado tivesse sido levado à risca. A União Ibérica vai colaborar para que os portugueses avancem para além dessa linha, certinho? Então vamos continuar aí aprendendo. Para isso vai ser muito importante o que a gente chama de sertanismo, certo? Essa exploração dos portugueses. Eu quero dar uma espiadinha no que tem de riqueza ali nesse território. Então eles organizavam expedições. A intenção deles era principalmente encontrar o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. Ah, não tem isso não? Pelo menos de cara eles não acharam? Então a gente vai ver aqui o que dá para explorar, o que dá lucro lá na Europa
para a gente realizar esse comércio. E nesse momento a gente vai ter uma expedição muito importante, que é a expedição do Pedro Teixeira. Essa expedição tinha a função de explorar a região do Rio, das mulheres guerreiras amazonas. Esse nome lembra alguma coisa para vocês? Então ele vem aqui com a intenção de explorar esse rio gigante, né? O objetivo dele era conquistar toda a calha do rio Amazonas, e seus afluentes para o domínio português. Ele queria sair lá de Belém e chegar até o Peru, dando uma espiada em tudo que podia ser explorado pela coroa portuguesa. Vamos dar uma olhada no mapa aí que ilustra essa viagem aí do Pedro Teixeira, tá? Então, dei uma olhada aí na linha que marca o rio Amazonas e os seus afluentes, certo? Essa expedição, ela vai detalhar os segredos geográficos da região, necessários à navegação dos próximos conquistadores. Vai delimitar os primeiros marcos fronteiriços da Amazônia para Portugal, e aí nós vamos ter o início da exploração comercial da região, certo? Lembrando, tá, que essa exploração comercial da região amazônica vai ser extremamente prejudicial para os indígenas. Por quê? Porque a gente sabe que essa exploração vai se dar às custas da escravização dos povos indígenas e também de um processo que a gente chama de aculturação, uma aculturação meio forçada. Eles vão ser mergulhados aí na cultura dos europeus, né? Vamos ver aí como é que isso acontece, no desenrolar aqui do nosso texto, tá? Mais adiante a gente vai ver, né, que à medida que os territórios iam sendo invadidos, novos fortes iam sendo construídos. O que são os fortes? São construções que têm uma função militar, uma função de proteger a região. E por que isso, professora Isabel? Porque Portugal não estava sozinho aí no interesse de explorar as riquezas da região amazônica. Ele contava com a concorrência de outros povos europeus. Então, era muito importante que ele mantivesse ali essas bases militares para facilitar a defesa, certo? E além dessas bases militares ali, desses fortes, a gente vai ver as missões religiosas. Vocês lembram, quando estavam estudando lá o contexto das grandes navegações, que a Igreja Católica havia perdido muitos fiéis lá com a reforma religiosa, certo? Então, ela precisava fazer novos investimentos para arrebanhar novos fiéis. E entre esses tantos investimentos que estão dentro aí do que a gente chama de contra-reforma, a gente vai ter aí essas missões. Lá vem essa Igreja Católica aqui para a região para catequizar esses indígenas, tá? E aí nós vamos ter jesuítas, mercedários, franciscanos, carmelitas organizando aqui as missões, certo? Dentro dessas missões, eles retiravam os indígenas das suas aldeias e realizavam aí o processo de catequização, ensinavam a língua dos europeus, ensinavam, né, meio que a força, uma nova religião. Então, os indígenas, basicamente, eles aprendiam que a sua forma de ver o mundo estava toda errada, que eles precisavam ser civilizados. O europeu tinha essa ideia de que ele era superior, de que ele era melhor e de que ele estava fazendo um grande favor para os indígenas, ensinando a sua cultura para eles, certo? E essas missões ocupavam as margens do rio Amazonas, tá? Elas iam ali ocupando as margens. E esses jesuítas também, eles não apenas catequizavam os indígenas, tá? A gente tem um mapa aí que vai mostrando para vocês. Na verdade, esse mapa vai falar aí dos tratados que a gente vai ver mais adiante, tá? A gente resgata ele mais à frente.
porque a gente vai ver que essa questão da União Ibérica, desse avanço dos portugueses sobre áreas que eram dos espanhóis, vai gerar, é claro, conflitos entre Espanha e Portugal que vão ser resolvidos através dos tratados, tá? Mas voltando aqui para a questão da catequização, esses membros da Igreja Católica, eles não apenas realizavam esse processo de catequização, eles tentavam investir na agricultura e na exploração das chamadas drogas do sertão. Porque como eles não descobriram ouro, nem prata, nem pedras preciosas, eles vão investir nos recursos da terra, que eram, claro, muito apreciados lá fora e estavam tendo um alto valor, por isso traziam lucro, certo? A catequização realizada por essas ordens religiosas convencia os indígenas a abandonarem suas crenças e se tornarem cristãos, abandonando seus costumes e tradições e adotando hábitos e valores dos invasores europeus. Agindo contra todas as culturas dos povos da Amazônia, os religiosos diziam que estavam civilizando, é a ideia que eu acabei de colocar para vocês. Eles viam a cultura dos indígenas como inferior, e era como se existisse ali uma escala e eles estivessem no topo, e os indígenas, por não terem a mesma língua, por não terem a mesma religião, por verem o mundo de uma forma diferente, eram considerados inferiores, né? Então eles argumentavam que estavam fazendo um grande favor para os indígenas, catequizando eles, colonizando, né? Trazendo, retirando eles aí das suas raízes culturais, certo? E como eu falei antes para vocês, a gente vai ver aqui mais adiante, nesse processo de catequizar, é claro que eles também investiram aí na exploração das drogas do sertão. E vocês viram lá no começo da nossa aula que a exploração aqui dessa terra, ela era realizada tanto por esses membros da Igreja Católica, os jesuítas, os mercedários, quanto por leigos. O que são os leigos nesse contexto? Pessoas que não pertenciam à Igreja Católica, mas que também tinham a intenção de explorar essa região e retirar o máximo possível de riquezas daqui, né? Então, como não foi encontrado ouro, prata, nem pedras preciosas, eles vão explorar as riquezas da região. O urucum, o guaraná, o cupuaçu, o cacau, certo? E isso vai ter um grande valor lá fora, porque essas delícias que os indígenas já conheciam e, claro, né, já haviam incorporado a sua alimentação ao seu cotidiano, vão ser bastante apreciadas lá na Europa, né? Gente, olha aqui para mim. Tenho que abrir um parênteses, eu tenho que falar sobre isso no meio dessa aula. Gente, o que é o café da manhã do amazonense? Cara, em lugar nenhum do mundo tu vai encontrar um tucumã dentro do pão, gente. Que ideia genial, que maravilha. E isso lá atrás, olha, os europeus já tinham se dado conta das delícias aqui da Amazônia, tanto na questão da alimentação, quanto também para o uso medicinal, certo? Então, a gente vai ver aí mais adiante que essa exploração das drogas do sertão vai ser o carro-chefe dessa colonização dos europeus aqui na Amazônia, vai estar baseado na extração de ervas, raízes, óleos essenciais, madeiras, alimentos estimulantes, enfim, gente, a grande riqueza da Amazônia, cobiçada pelo mundo inteiro. Mais uma vez, olha para mim, beijo, chupa, que é nosso, é do Brasil, né? Então, vão ter que ficar com recalque. E essa riqueza já começa a ser explorada, infelizmente, aqui às custas da vida de muitos indígenas, da escravização desses povos nos primeiros tempos, né? Essa parte que não é muito legal, que a gente vai ver aí dentro dessa exploração, certo? E aí a gente vai ver que os colonos, leigos e missionários, eles tinham objetivos diferentes na exploração dos indígenas e, por isso, em vários momentos, eles acabavam entrando em conflito. Por vários momentos, por exemplo, os colonos eles invadiam as missões, pegavam os indígenas que já falavam a língua dos europeus e usavam esses indígenas aí no trabalho compulsório, no trabalho escravo. Nesse contexto, a gente vai ver que os missionários, eles saem em vantagem
com a assinatura de um documento que vai dar a eles o direito de tutela dos indígenas capturados, certo? E certificava o direito de posse de 20% dos escravos à coroa portuguesa. Em 21 de dezembro de 1686 é assinado o Regimento das Missões, um documento que autorizava a Junta das Missões a praticar os descimentos. O que eram os descimentos? Eram quando os índios eram retirados das suas aldeias de origem para viver lá dentro dessas missões criadas aí pelos religiosos, né? Então a gente vai ver aí que os nativos muitas vezes eram presos por nativos de outras tribos, eles também estimulavam a guerra entre as aldeias, principalmente contra aquelas aldeias que se negavam, se recusavam a ser catequizadas. Lembrando que a catequese, né, vinha retirar os indígenas da sua cultura, daquilo que eles aprenderam desde cedo sobre o mundo, né? Vinha ensinar que aquilo tudo era errado. Então, gente, por fim aqui, para resolver os conflitos que vieram a acontecer, principalmente depois aí que eles ultrapassam, né, os portugueses ultrapassam as linhas do Tratado de Tordesilhas e invadem as terras que pertencem aos espanhóis, que pertenciam aos espanhóis, vão ser assinados uma série de tratados para evitar conflitos diretos entre os países. E os principais deles, nesse momento, vão ser o de Utrecht e o de Madrid. O de Utrecht vai definir ali as fronteiras do Amapá. O Amapá passa a pertencer ao Brasil e a Guiana Francesa fica fora dos nossos limites, né? E o de Madrid vai afetar principalmente o sul do país, onde o Brasil abre mão ali da região do Uruguai e fica com a região que hoje pertence ao Rio Grande do Sul. E agora a gente vai treinar aí o nosso conhecimento, colocar ele em prática através das nossas DLIs. Baseado nas explicações que vocês viram da aula, vocês vão responder quem eram os colonos missionários e os colonos leigos. Letra B, que função eles desenvolveram aqui na Amazônia? Na segunda questão, você vai indicar e explicar 2 fatores que esclareçam a invasão do Tratado de Tordesilhas ao longo do processo de colonização da América Portuguesa. Vou deixar vocês com tempo para pensarem sobre essas questões. Daqui a pouquinho a gente volta e compartilha conhecimento nas nossas interatividades. Um bom trabalho e até lá!
voltamos aí para a gente comentar as nossas questões, né? Eu vi que alguns dos nossos alunos estão um pouco perdidos, tá? Só lembrando, essa aula é aula de História do segundo ano do ensino médio, do terceiro ano vem daqui a pouquinho, tá bom? E quanto a isso, né, a gente está meio perdido nesse momento, a gente sabe que é perfeitamente normal, ainda estamos aprendendo a lidar com essas novas formas de aprender, esse jeito diferente, a pandemia trouxe essa necessidade e a gente com certeza vai se adaptando e vai aprendendo ao longo do processo, daqui a pouquinho tá todo mundo craque, tá? Então, reforçando essa atividade, esse conteúdo é referente ao segundo ano do ensino médio. Outro comunicado importante é que terça-feira e quarta-feira, eu vou repetir isso daqui a pouco, tá? Nós não vamos ter transmissões por conta da provinha do Enem. Então, vocês vão responder as questões que estão presentes no caderno digital de vocês, para não deixar a peteca cair, para continuar esse nosso aprendizado e fortalecer o conhecimento. Beleza? Combinado? Então, a gente vai agora para as nossas questões, vamos à nossa primeira questão, tá? Na nossa primeira questão, baseado aí nas explicações, vocês tinham que indicar quem eram os colonos missionários e quem eram os colonos leigos, né? Isso na letra A. Não sei por que eu estou engolindo aí essa letra A. Devo estar com fome. E na letra B, você tinha que indicar que função. Volta um pouquinho aí. Isso! Que função eles desenvolveram aqui na Amazônia? Qual foi essa função? Quem estava ligadinho aí na aula já sabe, né? Principalmente aí na letra A, essa diferença entre os missionários e os colonos leigos. Inclusive, quem faz parte dos grupos aí da Igreja Católica sabe que essa palavra ainda é utilizada nos dias atuais para indicar a mesma coisa, que leigo é aquele que estava ali fora da igreja, né? Enquanto os missionários eram membros diretos da igreja. Vamos reforçar isso lá na nossa TV. E aí a gente vai ali grifar algumas palavras importantes dessa nossa resposta da letra A, tá? Para ficar gravadinho. Já resumi aqui, mas a gente vai apresentar a resposta completa. Vamos lá? Então, os colonos missionários eram pertencentes a congregações religiosas. Então, é o que eu falei para vocês. Isso aqui, eles têm ligação direta com a Igreja Católica. E eles vêm aqui para a colônia com que intuito? Para colonizar e ampliar a fé cristã através da catequese. Isso aqui era bom, principalmente para a Igreja Católica e para a coroa portuguesa, porque estava garantindo a ocupação do território, ao mesmo tempo que estava aumentando o número de fiéis. Para quem que essa ação não era legal? Para as diversas tribos indígenas que ocupavam o território da Amazônia. Para eles isso não era legal. Então, quem eram os colonos leigos? Os leigos eram os que não pertenciam, gravem bem, não pertenciam ao clero português, mas que, assim como os anteriores, estavam comprometidos em explorar as riquezas da região amazônica e enfraquecer as nações nativas das formas mais cruéis. Por isso que eu ressaltei que não era legal para os indígenas, mas para a Igreja Católica e para a Igreja Católica e para a coroa portuguesa, era perfeito naquele momento, certinho? Então, a gente vai ver aí, na letra A, essa resposta bastante esclarecedora sobre esse momento de colonização aqui da região amazônica. E na letra B, a gente vai discutir a resposta agora, né? E vai ver que
Vamos lá para a nossa resposta da letra B, que esses colonos missionários tinham a função de evangelizar através da mudança na língua das culturas dos povos indígenas, né? Isso estava dentro do processo de colonização. Como foi dito para vocês durante a aula, eles tinham essa missão de civilizar, porque eles achavam que os indígenas eram não civilizados. É claro que hoje em dia, depois de tantos avanços aí, principalmente nas áreas das ciências humanas, a gente sabe que não existe essa história de civilizar, não existe uma cultura melhor que a outra, não existe uma cultura mais avançada. O que existe de fato são culturas diferentes, certo? Então, vamos à nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, a gente vai ver aí, né? Você tinha que indicar e explicar dois fatores, né? Dois fatores que esclarecem a invalidação do Tratado de Tordesilhas ao longo do processo de colonização da América Portuguesa. E aí a gente vai ver que o principal desses fatores vai ser a União Ibérica, tá? A União Ibérica é a principal. Vou até escrever aqui. Vou destacar, tá? A União Ibérica vai ser o principal fator, porque como a coroa portuguesa e a espanhola se tornaram uma só, então não existia por que respeitar aquela linha de divisão, certo? Ao mesmo tempo, a gente vai ver aí a ação dos bandeirantes e dos jesuítas, né, nessa contribuição para que Portugal efetivasse aqui a colonização dessa região que hoje forma a Amazônia, porque afinal foi a ação dos jesuítas, mais a ação desses exploradores leigos que garantiram aí a exploração e a posse do território que hoje forma a Amazônia, fazendo com que ele pertencesse ao Brasil, né? Uma parte da Amazônia, já que ela também engloba aí outros países da América do Sul. Então, gente, eu queria agradecer aqui para vocês a companhia. Espero que vocês tenham aprendido muito nesse momento e até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.